Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 8, que vai falar da aliança no Sinai. Verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 19, versículo 4 ao 6, que diz: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Poderosa a declaração que Deus fez ao povo de Israel. E agora nós vamos continuar esta caminhada junto com o povo de Israel, agora no momento ali do Sinai, do recebimento, das tábuas da lei. Vamos juntos para mais essa lição. A lição ela faz uma pergunta, Para onde Deus levou os israelitas depois de libertados? E esse próprio verso para memorizar nos responde, Que Deus ele diz ao povo que os trouxe para perto dele. Então, Deus os levou para perto de si. Que declaração grandiosa de Deus. Deus não apenas estava tirando eles de uma terra para outra, mas Deus estava levando para perto de si mesmo. Quando nos afastamos, Deus procura e nos chama de volta. Assim aconteceu no Éden, quando o homem peca e Deus é que vai chamá-lo. Deus chama todos nós. Nosso destino eterno depende apenas da nossa resposta. Vamos agora para domingo, no Monte Sinai. Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhes daria os 10 mandamentos, também chamado de o Decálogo, Naquele momento, Deus informa a Moisés que ele adoraria ao Senhor naquele mesmo local, juntos com os israelitas libertados, o que seria um sinal de que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó os estava conduzindo. Então, após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram no Sinai, e eles ficam por cerca de 1 ano lá. A estada de Israel no Monte Sinai é um elemento central na narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Naquele momento, Israel foi estabelecido como um povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Deus tomou a iniciativa e estabeleceu uma aliança entre Israel e ele, sob a condição da obediência do povo e de manter um relacionamento com ele. Deus prometeu fazer dele tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa. Ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar o seu caráter aos outros povos, às outras nações, especialmente as nações ali ao redor. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdote, que conectaria pessoas com Deus, levando-as a ele e ensinando-lhes a sua vontade e a sua lei. Israel deveria ser o tesouro especial de Deus que deveria iluminar o mundo. Essa aliança foi o estabelecimento legal do relacionamento entre Deus e seu povo. A fórmula geral da aliança, com leves variações nos textos, é: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E a gente vai ver essa declaração em vários outros momentos na Bíblia, O desejo de Deus de ser o Deus daquele povo e que aquele povo entendesse isso e passasse a ser seu povo. Mas isso dependia da obediência que o povo deveria ter com Deus, andar nos caminhos de Deus e fazer com que a lei do Senhor que chegou até eles chegassem a outros povos através da vida daquela nação escolhida. Segunda, preparando-se para a entrega da lei. Deus deu instruções sobre o fazer a fim de se preparar, Então, Deus foi instruindo o povo de Deus. A lei ia ser entregue, mas o que o povo precisava fazer? A pureza externa deveria refletir a dedicação total a Deus. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Este evento foi acompanhado por trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. Aqui diz também que o apóstolo Paulo, ele resume a lei como uma lei de amor, e ele cita o Decálogo. O amor é a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor. Então, a lei nada mais é que refletir o caráter deste Deus de amor. Então, a essência da lei é amor.
A lei não foi dada para fazer com que o povo não possa fazer isso, aquilo outro, né? Restringir o seu espaço, pelo contrário. A lei é amor, a lei é a obediência, é a essência de Deus, é o caráter. Então, quando eu obedeço a lei, eu estou refletindo o caráter de Deus. Por isso, ela é eterna, ela não tem fim e ela é universal, independente para que parte do planeta ou em que época, a lei de Deus permanece ali imutável. Terça, a entrega do decálogo. O decálogo não começa com os mandamentos, mas com a ação de Deus para com seu povo, revelando a graça. O Senhor primeiro mostrou sua graça ao dar liberdade e salvação a Israel. Só então ele revela a sua vontade. Muito interessante isso. Então Deus, ele tira o seu povo do cativeiro, ele liberta, ele estende a sua graça e após isso Deus mostra então qual é a sua vontade, qual é a sua lei, mostrando que todo aquele período Deus esteve com eles. Então eles deveriam confiar no seu Deus. A palavra-chave do decálogo é amor. O mandamento supremo é o amor, expresso de dois modos, amor a Deus e ao próximo. Então, se você observar os mandamentos, os 4 primeiros vai falar do relacionamento em que nós devemos ter com o nosso Deus. Então, é o amor a Deus. E os outros 6 é o nosso relacionamento com o próximo. Então, amor ao próximo. Então, você olhando para os mandamentos, nada mais é do que amor. A essência é essa. E Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A verdadeira obediência é uma expressão de amor e gratidão para com o Senhor. Um amor expresso poderosamente na forma de como tratamos o próximo. Então, é muito importante a observância da lei. Porque se eu digo que eu amo o Senhor, mas não obedeço os mandamentos, segundo a palavra de Deus, eu estou sendo mentiroso. Porque aqueles que amam, guardam os mandamentos do Senhor. Quarta-feira, diferentes funções da lei de Deus. A lei de Deus revela seu caráter, quem ele é. Assim como Deus é santo, justo e bom, também a sua lei. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, diz Romanos capítulo 7, verso 12. A lei é vista de maneira bastante positiva. Vários outros autores bíblicos, salmos, vai falar de como a lei ela é muito positiva, né? Ela concede sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. A lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além do limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo morte. A lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma a nossa vida. Então, a lei ela tem esse objetivo também de apontar para Jesus. Através da lei eu enxergo o meu pecado e através da cruz eu sou perdoado e salvo. E aqui tem uma referência em Tiago também que vai falar sobre espelho, né? Um espelho, ele revela nossos defeitos, mas não pode removê-los. Mostra os problemas, mas não oferece solução para eles. Ocorre o mesmo com a lei de Deus. Tentar se justificar diante de Deus guardando a lei seria como olhar para um espelho, esperando que mais cedo ou mais tarde ele faça com que os nossos defeitos desapareçam, né? Então a lei de Deus é como um espelho que mostra o nosso defeito, mas ela não pode corrigir os nossos defeitos. E para isso nós temos a cruz, a graça, a justificação de Cristo. Mas sem a lei para mostrar os meus defeitos, eu nunca vou me entender como pecador. Então, a lei ela é muito importante, ela não me salva, mas ela mostra que eu preciso de um salvador. A lei de Deus ela não foi abolida, pelo contrário, ela está presente e ela é eterna como Deus é eterno. A lei como promessa de Deus para nós. E aqui diz que Paulo afirmou que Jesus Cristo é o fim, né, da lei, mas não no sentido de que ele o tenha abolido, eliminado. Ou seja, Jesus não aboliu, não eliminou a lei. Em vez disso, significa que Cristo é o objetivo e a finalidade da lei. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. A lei foi dada para apontar os nossos erros e ela nos aponta para Cristo como Salvador, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados, porque Ele foi o sacrifício, foi Ele que deu a sua vida por amor a cada um de nós. Paulo destacou a importância da lei, bem como sua legitimidade, autoridade permanente. E aqui tem uma palavrinha que diz telos, que indica especialmente propósito, finalidade e não tempo. Então, Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado e propósito da lei. Portanto, seria incorreto afirmar que ele tinha invalidado, substituído ou abolido a lei.
Cristo é o objetivo, a finalidade da lei, aquele para quem ela aponta. A lei de Deus, ela aponta para Cristo, para o Salvador. Então ele não poderia abolir algo que aponta para ele. A lei de Deus, ela é agradável, ela é maravilhosa. Ela é uma proteção para os filhos de Deus. E nós, como guardamos a lei de Deus, fomos salvos pelo Senhor, nós guardamos a lei como forma de gratidão. Eu não guardo a lei para ser salvo, mas eu guardo a lei porque eu fui salvo. E hoje a minha vida é de obediência e gratidão ao meu Deus. E Deus queria mostrar tudo isso ao povo de Israel, que eles voltassem a se conectar com Deus, para que eles tirassem tudo aquilo que eles tinham aprendido no Egito e vivessem uma nova vida. E agora eles fossem referência para os outros povos, para alcançar outras pessoas. Deus nos ama e a lei dele é para nos proteger, para nos amar, para apontar para nós qual é o nosso defeito, o nosso problema e mostrar para nós que nós temos aquele que nos justificou, que nos salvou. E nós vamos então até a cruz de Cristo e encontramos nele salvação. Salvos para continuar andando nos caminhos do Senhor. Salvos para obedecer à lei de Deus e mostrar ao mundo que nós podemos ser fiéis ao Senhor, obedientes a Ele, porque é Ele quem cuida de nós. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado por poder compreender o quanto a Sua lei é santa, é agradável, ela é justa. Obrigada, Senhor, por nos ensinar tanto. Que possamos todos os dias buscar através do Teu Santo Espírito condições, Senhor, para obedecer a Sua lei, andar na Tua palavra. Que o Senhor nos guie, nos oriente. E que quando falharmos, sabemos que nós temos a quem recorrer e pedir perdão. Nos ajuda, Senhor, a andar em conformidade com a Tua vontade, andar na Tua santa lei, aquela que aponta para aquele que pode nos salvar, que é Cristo Jesus. Te agradecemos pelas bênçãos e pelos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você, continue guardando a lei de Deus, observando e obedecendo, em gratidão a tudo que Jesus fez por mim e por você. E até a próxima lição, se Deus quiser.